Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é 5 pecados que estão normalizando, parte 2. Se ainda não assistiu a parte 1, assista, tá muito bom, muito bacana. E hoje vamos falar sobre mais 5 pecados que muitos estão normalizando, estão banalizando, por aí. Vamos lá. Primeiro, o pecado que muitas pessoas estão normalizando é a cobiça. A cobiça é um pecado horrendo contra Deus. É uma afronta aos mandamentos do Senhor. Cobiçar é o desejar algo profundamente, ao ponto de imaginar, pensar, correr atrás ou algo do tipo. A cobiça, muitas vezes, ela acontece quando nós desejamos algo que não é nosso, mas nós ficamos olhando, observando e pensando. Por muitas vezes, ou na maioria das vezes, a cobiça, ela acontece, por exemplo, com pessoas, com homens que cobiçam mulher, ou com uma mulher que cobiça um homem, por exemplo. Aí o rapaz ou a mulher, ele diz, mas eu não traio, eu não faço, eu não pratico o ato. Mas ele olha, mas ele pensa, mas ele fica imaginando aquelas coisas na sua cabeça. E como Jesus disse, o pecado, quando a gente pensa naquilo, na verdade nós já estamos pecando. Por que é que Cristo disse isso? Porque nenhum pecado, irmãos, ele começa grande. Ele sempre começa pequeno. E todo pecado ele começa aqui, na nossa mente. Nós imaginamos, nós pensamos, nós viajamos, nós ficamos pensando muitas coisas. E quando vem a oportunidade, nós caímos. Por quê? Porque nós já estamos imaginando, nós já estamos aceitando aquele pecado. Então, cobiçar uma mulher, cobiçar um homem é pecado. Muitas vezes as pessoas normalizam, banalizam este pecado, mas isso está matando espiritualmente muitas pessoas. A gente pensa que somente um olhar é inocente, somente pensar não vai levar a nada. Cuidado com aquilo que você pensa, porque o pecado ele começa na sua mente. Cuidado com coisas que você imagina muitas vezes. Muita gente pensa que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, mas a gente consegue controlar muitas coisas do nosso pensamento. Por exemplo, aí o cara vê uma mulher passando, aí ao invés de ele fugir do pecado, virar o rosto, por exemplo, ou não ficar olhando, ele fica olhando, pensando, imaginando, imaginando coisas na sua mente. E através daquilo, ele já começa a pecar. Então, o pecado da cobiça é um pecado que muitas pessoas têm normalizado, mas é algo que desagrada profundamente a Deus. Segundo pecado que desagrada a Deus e muitas pessoas têm normalizado é não pagar aquilo que deve. Muitas pessoas pedem emprestado, ou muitas pessoas compram algo e não pagam. Isto é pecado. Um cristão, ele deve ter em mente que ele deve ser uma pessoa de boa índole, de bom caráter, ele deve ser uma pessoa que tem um bom nome na sociedade, e alguém que compra algo e não paga é alguém que não tem um bom nome na sociedade. Alguém que deve algo e não paga é alguém que não presta contas com aquilo que ele deve. É alguém que não honra com seus compromissos. Um cristão que ele pede algo, ele tem que pagar. Você tem que entender que do mesmo jeito que você pediu emprestado, você estava precisando de dinheiro, aquela pessoa a quem você está devendo também está precisando desse dinheiro agora. Porque ele está precisando daquilo que você pediu a ele emprestado. Do mesmo jeito que você comprou algo em um lugar fiado para pagar depois, você estava precisando daquele item, mas não tinha o dinheiro. Do mesmo jeito, a pessoa a quem você está devendo está precisando desse dinheiro qual você está devendo. Então, corra atrás, honre com seus compromissos, se esforce, pague aquilo que você deve. Se você não tem como pagar, ou se você não consegue
honrar com seus compromissos, então não compre fiado, então não peça emprestado. Por quê? Porque vale mais um bom nome na sociedade do que qualquer outra coisa. Um cristão de verdade, ele deve saber que se ele comprar, ele tem que pagar. Se ele deve, ele tem que pagar. Aí o crente, ele diz que serve a Deus e que é um servo de Deus, mas deixa a sua conta atrasar, mas deixa as coisas atrasarem, mas deixa que alguém chegue na sua porta para cortar a energia por falta de pagamento. Eu não estou falando aqui de necessidade, eu estou falando aqui de mau caráter mesmo, de pessoas que deixam as coisas andarem, pessoas que deixam as coisas irem para o fundo do poço por falta de maturidade, por falta de pagamento. Então o cristão, ele deve pagar aquilo que deve. Mas eu devo bem pouquinho, eu devo alguns centavos, mas a gente tem que ser honesto. Um crente, ele deve ser honesto. Eu cheguei num certo lugar e alguém me deu o troco errado e não percebeu. Se eu não voltar e entregar aquilo que ele me deu o troco errado, eu já estou pecando, eu já estou roubando. Por quê? Ele errou, ele não viu, então vou ficar para mim? Claro que não, eu devo ser honesto. Olha só, você me deu o troco errado, tome esse dinheiro, que esse dinheiro não é meu. O crente, ele deve ser honesto e pagar aquilo que ele deve. Amém? Terceiro pecado que muitos têm normalizado é acreditar em superstições e heresias. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, em signos, coisas que são de religiões pagãs, que não tem nada a ver com Deus. Muitas pessoas acreditam em coisas sobrenaturais que não tem nada a ver com Deus, mas que por ter uma experiência ou alguém que falou alguma coisa que viveu, ele acredita naquilo. Saiba que a Bíblia, ela tem resposta para tudo aquilo que acontece nesse mundo. Saiba disso. A Bíblia responde todas as questões desse mundo, sejam elas espirituais ou normais, sejam elas naturais ou espirituais. Então, acreditar em superstições é algo que desagrada a Deus, é um pecado que desagrada ao Senhor. O cara serve a Deus, mas ele acredita em questão de azar. Ele não passa perto de um gato preto, ele não passa debaixo de escada, ele não deixa a sandália virada, porque acha que alguma coisa ruim vai acontecer. É claro que isso não existe, meus irmãos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então não acredite em superstições e mentiras e em heresias, porque Deus, ele é o único que pode fazer algo acontecer, seja de bom ou de ruim na nossa vida, em nome de Jesus, amém? 4 pecados que muitos têm normalizado. O sexo antes do casamento. Muitas pessoas sabem que isso é pecado, mas muitas delas também nem ligam para isso. E essa é a questão. Muita gente fala a respeito disso. Porque ter relações sexuais antes do casamento é pecado, porque Deus, ele não criou o homem e a mulher para se relacionar sexualmente antes de ter uma aliança espiritual, que é o matrimônio, que é o casamento. Mas muitas pessoas nem ligam para isso. Eles têm a relação sexual, eles caem, mas eles vivem como se nada tivesse acontecendo. Eles continuam a sua vida normalmente. Eles não pedem perdão a Deus. Eles não procuram se arrepender. Eles não correm atrás de fugir deste pecado. E pior, eles se aprofundam mais ainda. Então, a gente tem que entender que ter relações antes do casamento é pecado. E Deus não se agrada disso. Deve-se se arrepender e procurar mudar a sua vida espiritual. Mas é um compromisso, mas é um relacionamento sério, que há ali amor, que os dois pensam em casar, mas ainda é assim, é pecado. Somente depois do casamento é que não é pecado, é que é permitido. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? 5º pecado e último que muitos têm normalizado é contar piadas e ter conversas inapropriadas. Olha só, não é contar qualquer tipo de piada. Estou dizendo contar piadas inapropriadas e conversar coisas inapropriadas.
Às vezes nós entramos num grupo de amigos, às vezes no trabalho, na escola, seja lá qual for, e às vezes a gente entra em certas conversas, em certos assuntos que são inapropriados para um cristão estar falando, estar no meio. Às vezes tem piadas, às vezes tem brincadeiras que vão para um lado sexual, que vão para um lado que não agrada muito, um lado que não pega bem para um cristão estar conversando ou estar no meio. Então, certas piadas inapropriadas e certas conversas inapropriadas, nós devemos fugir e evitar. Por quê? Porque nós não somos como este mundo. Um crente, ele brinca? Claro que brinca. Um crente, ele ri? Claro que ri. Um crente, ele tem conversa? Claro que tem. Porém, dentro de seus limites. Quando ele vê que aquela conversa está indo para um lado que não agrada a Deus, quando ele vê que certas piadas, certas coisas ali estão indo para assuntos que não agradam ao Senhor, ele rapidamente foge daquilo, porque ele serve a Deus. E há uma grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Hoje em dia, muita gente tem normalizado piadas e conversas inapropriadas para um cristão estar falando. Amém? Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.